Pois! Muito bem, Brasil! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula completa comigo aqui no YouTube, no Gabi Modesto Teacher. Na aula de hoje, como você pode ver aqui, ó, já coloquei aqui no nosso quadro branco, qual vai ser o tema dessa nossa aula? Como montar frases em inglês. Eu sei que essa aqui é uma das maiores dúvidas dos brasileiros que estudam inglês, que é, Gabi, às vezes eu até sei vocabularies. Eu até sei palavras, vocabulários em inglês. O que pega pra mim é na hora de montar uma frase, principalmente na hora de falar. Porque na hora de escrever, você tem até um tempo, né, pra poder pensar. Mas na hora de falar, você tem que meio que estar com aquilo ali já pronto, já na ponta da língua para poder desenvolver. A excelente notícia é que você tem sim como desenvolver essa habilidade. Eu tô aqui para poder te ensinar esse passo a passo. Vamos aplicar, ó, método. Tá boa essa letra? Vamos aumentar, porque eu sei que vocês pedem para eu aumentar a letra. Não assim, né, querida? Assim, ó. Vamos aplicar método DQD para poder explorar uma média, ó. A gente vai falar de uma média de 20 sentences, 20 frases em inglês, usando a mesma base. Então, se você já assistiu outras aulas, se você já assistiu outros vídeos meus aqui no YouTube ou lá no Instagram, inclusive se você não me segue lá no Instagram, também é Gabi Modesto Teacher, você já viu que a gente sempre vai dentro desse modelo, né? Eu exploro uma base com você, eu te mostro o uso de uma base e a gente vai adicionando complementos, acessórios, como se fosse um grande puzzle. Quebra-cabeça em inglês, puzzle. Então, vamos aplicar bastante o método DQD, encher os nossos 4 potes de fluência, nossos 4 potes da alegria, que são, número 1, vocabulário, número 2, estruturas, número 3, pronúncia e número 4, efeito cotonete. Então, nosso objetivo é estar enchendo esses 4 potes aqui, mais especificamente, a gente vai estar falando de quê? Estruturas, já que vamos falar sobre montar frases em inglês. Mas, ó, pode ficar já despreocupado que você vai ter um super ganho desses outros potes também, tá? Então, só para poder lembrar, vocabulário, porque eu tô aqui falando com você, eu preciso de palavras, saber palavras em inglês para eu poder me expressar. Estruturas, porque eu preciso saber o quê? Montar frases com essas palavras. Pronúncia, porque eu preciso saber pronunciar para que as pessoas me entendam, né? Que palavra que eu tô falando. E efeito cotonete, que entra principalmente no seu listening, para você poder alinhar a expectativa de como que eles conectam as palavras na hora de falar. Isso vai refletir também no seu speaking, que vai ficar cada vez mais natural, uma vez que você entender cada vez mais de efeito cotonete. Então, bora colocar a mão na massa, porque a base que eu trouxe para a gente poder explorar hoje é uma base muito... No momento que eu falar aqui que base é essa, você já vai entender. Meu Deus, isso aqui vai ser importante, vamos ter muitos ganhos na aula de hoje. A base de hoje vai ter a ver com esse vocabulário aqui, ó. Eu acho que não dá para aumentar aqui, olha. Com a ideia de fazer. Sabe quando você fala assim, por exemplo, ó. Eu preciso fazer o meu dever de inglês. Eu preciso fazer muitas coisas hoje. Então, sabe essa ideia de fazer? Fazer em inglês, ó, uma das formas de falar fazer é usar o to do. To do. Existem outras formas de falar fazer, né? Por exemplo, a gente já até falou aqui no canal, numa aula, sobre o to make, que também é a ideia de fazer. Qual que é a diferença básica? Eu recebo muito essa pergunta, entre to do e to make. Gente, de uma forma bem geral, eu não gosto muito de ir por essa abordagem não, tá? Eu sou mais a favor da gente ir analisando caso a caso e você vai se acostumando com as combinações. Mas para dar um overview, uma visão geral, o to make, ele vai ser mais usado no sentido de fazer, por exemplo, cozinhar. De você fazer um prato, sabe? Você cozinhar. De você fazer, por exemplo, tomar uma decisão, que fica make a decision. Quando você faz um erro, comete um erro, make a mistake. Então, vai muito de combinação de palavras. Já o to do, ele é um fazer, não nesse sentido de cozinhar, de fazer algo com as mãos, sabe assim? De você fazer um boneco. Igual o Gepeto, é Gepeto, né, do Pinóquio, que ele fez um boneco. Então, não é nesse fazer. É um fazer de tomar uma ação, entendeu? Então, esse to do é um fazer no sentido geral, de você performar em alguma coisa. Com a aula de hoje vai ficar mais claro isso daqui. Aí, o que a gente vai explorar? Só que eu não trouxe coisas bobinhas, tá? Pra gente ficar só naquela ideia de I do, eu faço. I don't do, eu não faço. Não, a gente vai aplicar isso daqui na vida real. E a primeira
o primeiro complemento que eu vou trazer hoje para a gente poder explorar juntos aqui, ó, é o seguinte. Imagina só que eu te pergunto assim, olha, o que eu posso fazer para você? Por você. Tipo, o que eu posso fazer por você? No sentido de te oferecer ajuda, percebe? O que eu posso fazer por você hoje, hein? O que eu posso fazer para te ajudar? Então, percebe, ó, o que eu posso fazer para ajudar você? Então, vou usar vamos pintar, porque cores são nossas amigas aqui nesse processo. Então, o to do é a base e eu vou adicionar o seguinte acessório antes. Eu vou perguntar assim, olha, what can I? E daí eu vou adaptar esse aqui, ó, vou botar só o do, vou tirar o to por conta desse acessório e vai ficar assim. What can I do? Quer dizer, o que eu posso fazer? What can I do? E eu vou adicionar o complemento de for you, quer dizer, por você. Vem cá, o que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer para te ajudar? Percebe que é uma frase muito útil, não só para você poder usar com as pessoas, mas para as pessoas também usarem com você. Então, se elas te perguntarem, hey, what can I do for you? What can I do for you today? Poderiam botar até um today aqui, olha. O que eu posso fazer por você hoje, né? Como que eu posso te ajudar? Então, observa aqui, ó, vamos entender então esse acessório que a gente colocou, que é o que tá in blue, de azul aqui, ó. Light blue, azul claro. O que, olha como é um grande quebra-cabeça. Eu posso, na pergunta, né? Então, eu inverti, botei can I. What can I do for you today? Para ficar mais claro, ó, eu posso então usar esse acessório aqui, né, de falar, what can I do? Então, esse acessório com essa base e falar assim, o que eu posso fazer para ajudar você? É quase que o mesmo sentido da frase número 1, só que eu fui por outro caminho, percebe? Então, ficaria, what can I do to help you? Então, eu adiciono o complemento to help you, percebe? What can I do to help you? What can I do? Oh, eu esqueci de uma coisa. Você precisa repetir comigo em voz alta. Quem me assiste, quem é meu aluno aqui no YouTube, no Instagram, no meu curso fechado no DQD, sabe que para colar comigo tem que repetir em voz alta. Então vai sempre falando comigo em voz alta, não só quando eu falar, repeat after me, não. Tá? Então, ó, what can I do for you today? What can I do to help you? Para ajudar você. Ou então, eu posso falar assim, olha, o que eu posso fazer para fazer você... Olha que loucura, eu fiz isso aqui de propósito. Olha esse complemento que eu peguei aqui, ó. O que eu posso fazer para te fazer, para fazer você se sentir melhor? Olha que lindo, olha que empático. Ficaria assim, what can I do to make you feel better? Olha que loucura, Brasil. 2, fazer juntos. Observa, aqui você vai ver a diferença, ó. What can I do? O que eu posso fazer, quer dizer, qual a ação que eu posso performar? Qual a ação que eu posso tomar, percebe? Então, what can I do, no geralzão, to make you feel better? Um dos usos do make, que é esse fazer, é no sentido de fazer alguém se sentir de alguma forma, tá? Só fazer um parênteses aqui então, ó, depois eu vou até apagar isso aqui, mas anota isso aqui que isso aqui é importante, tá? Então, usando essa ideia de make nesse sentido, eu posso falar assim, ó, te perguntar, o que faz você feliz? Então, ficaria assim, olha, what makes you happy? Percebe? O que faz você se sentir feliz? Então, quando a gente quer dar esse sentido de fazer alguém se sentir de tal forma, a gente vai tender a usar o make, tá? Então, é outra diferença de make and do. Por isso que eu falo que, just a second, please. Hidrate-se. Por isso que eu falo que a abordagem, até que eu ensino para os meus alunos no meu curso fechado é, vamos estudar a diferença de do e make no decorrer da jornada. Na medida que aparecer um estímulo, você entende aquilo dali e não ficar tentando decorar uma lista de uma vez só, entendeu? Então, ó, what can I do to make you feel better? Ou eu posso virar e ainda usando essa base de do, fazer, e colocando o acessório de what can I do? Eu posso falar assim, o que eu posso fazer
para melhorar a minha vida? Então ficaria, what can I do to improve my life? Então eu venho aqui e só adiciono o complemento to improve my life. O que eu quero que você observe aqui então? Que o fato de você dominar então esse acessório de what can I? O que eu posso? What can I do? Caramba, isso abre um leque para você de possibilities. Percebe? Porque você pode falar, o que eu posso fazer por você hoje? O que eu posso fazer para ajudar você? O que eu posso fazer para você se sentir melhor? O que eu posso fazer para melhorar a minha vida? And so on. Há um vocabulário extra para você, ó. And so on. E assim por diante. Percebe? Agora, ao invés de eu botar esse acessório de what can I, eu posso virar e falar assim, ó. Quer ver? Vamos mudar esse acessório. Eu vou usar essa base do to do, né? Aqui eu tirei o to por conta do acessório, a combinação de acessório me fez tirar esse to. Usando essa base aqui, ó, de to do, eu posso falar assim, gente, olha, não há nada para fazer em tal lugar. Percebe? Olha, não tem nada, não há nada para fazer nessa cidade. Não tem nada para fazer aqui. Gente, não tem nada para fazer a respeito disso. A gente só tem que esperar. Olha como é importante, como a gente usa isso muito. Eles usam muito esse acessório aqui, ó, que eu vou colocar em filmes, porque é uma coisa corriqueira, né? De uma expressão corriqueira do dia a dia. Eu posso virar e falar assim, ó, então, ó, there's nothing. Então, eu coloco este acessório de there's nothing. Isso aqui significa não há nada. There's nothing. Então, já que é acessório, eu vou colocar aqui de blue, de light blue. There's nothing to do. Não há nada. Não há nada para fazer. There's nothing to do. E aí eu vou vir com vários complementos, várias possibilidades. Mas você entendeu esse acessório? Então, ó, there's nothing. Gabi, o que é esse there, essa apóstrofe aqui, ó? Esse there's é a mesma coisa de falar there is. É a mesma coisa de falar there is nothing, tá? A gente já até teve uma aula específica sobre esse there is aqui no YouTube também, dando essa ideia de que há, de haver, de existir. E no caso aqui tá botando negativo, né? Botando nothing, de nada. Não há nada. There's nothing to do. Não há nada para fazer nesse lugar. Imagina, let's suppose that you're feeling bored. Você está se sentindo entediado. Você fala assim, nossa, não tem nada, não há nada para fazer nesse lugar. There's nothing to do in this place. Então você falaria, oh, there's nothing to do in this place. Vou até botar um exclamation marker aqui para dar ênfase. Então, vou botar aqui de black, porque esse é o nosso complemento. E você falaria, oh, there's nothing to do in this place. Não há nada para fazer neste lugar. Ou vamos supor que você está viajando, né? Eu sei que muitos de vocês amam viajar, a maioria de vocês gostam de viajar. Então, você pode falar assim, caramba, chega sexta-feira à noite, só que a cidade é mais pacata. Você fala assim, caramba, não há nada para fazer nessa cidade em uma sexta-feira à noite. Onde já se viu isso, Brasil? Então você falaria, there's nothing to do in this town or in this city on a Friday night. Né? Quer dizer, geralmente tem coisas para se fazer numa sexta-feira à noite nos lugares, né? Nas cidades. Só que você fala assim, meu Deus do céu, é uma exceção aqui, ó. There's nothing to do in this town on a Friday night. Então, ó, em uma sexta-feira à noite, on a Friday night, percebe? Então, o que eu quero te mostrar aqui? Ah, eu já vou falar para você de efeito cotonete, tá? E algumas pronunciation tips. Vou só acabar esse segundo bloco aqui e daí eu volto enchendo o seu pote de pronúncia de efeito cotonete. Então, olha que interessante. There's nothing to do in this town on a Friday night. Ou eu posso virar e falar, olha, não há nada para fazer em relação ao passado. Então, para de ficar só pensando no passado. Let's move on. Vamos seguir em frente. Então, ficaria, there's nothing to do about the past. Não há nada para se fazer sobre o passado. Então, observa que esse about the past é como se fosse a ideia, tipo, em relação ao passado, né? Nessa frase fica como a ideia, tipo, em relação. There's nothing to do about the past.
There's nothing to do about the past. Ou eu posso virar e ainda falar assim, olha, vamos supor que a gente está conversando sobre um assunto, né? Sei lá, sobre uma tomada de decisão, enfim. Você pode falar assim, cara, não há nada para fazer a respeito disso. Entende? Vamos supor que a pessoa tá ali reclamando que tá chovendo. Você fala, cara, não tem nada para fazer a respeito disso, entendeu? Você só tem que aceitar e se adaptar. Para de reclamar. Então, there's nothing to do about it. E daí você pode botar um it para poder representar o que estava sendo conversado, entende? Então, lógico, se você simplesmente fala isso daqui do nada, né? A pessoa não sabe do que você tá falando, não vai fazer sentido. Então, esse about it é tipo sobre isso, a respeito disso, entendeu? Então, ó, there's nothing to do about it. Então, não há nada para fazer. Quer dizer, tá vendo esse do no sentido de uma ação a ser tomada? Um fazer no sentido de tomar uma ação, tomar uma atitude. There's nothing to do about it. Percebe? Vamos lá, para eu poder falar de pronunciation. Vamos que a gente vai fazendo por partes, tá? Então, ó, pronúncia. What can I do for you today? Tranquilo. What can I do to help you? Tranquilo. What can I do to make you feel better? Uma característica de pronúncia aqui é que no inglês americano, quando eles têm esses dois T's juntos, é muito provável de ficar um sonzinho como se fosse de um R pra gente. Então fica better, tá? É uma característica. Então quase sempre vai ser essa ideia. What can I do to make you feel better? What can I do to improve? Improve, apesar de ter um O aqui, um som é de U. Improve my life. Beleza. Agora, efeito cotonete. Tudo que for de efeito cotonete, eu vou colocar de yellow, combinado? Tipo um marca-texto assim, ó. Quando você for falar isso daqui, ó, o que eu posso fazer por você hoje? Na hora que eles vão falar esse can I, já entreguei o ouro aqui, né? É muito provável que eles falem can I. Percebe? Então, eles fazem uma junção. Can I? What can I? What can I do? What can I do for you? Dá para fazer uma conexão natural aqui também. What can I do for you today? Repeat after me. What can I do for you today? Very good. O que eu posso fazer para te ajudar? Então fica what can I do? What can I do to help you? Também dá para juntar aqui, ó. To help you. What can I do to make you feel better? What can I do to improve my life? Outra coisa também em relação a esse to, tá? Em relação à pronúncia dele, vou botar aqui de orange. Em relação à pronúncia desse to, às vezes eles só vão dar uma marcadinha nele. What can I do to help you? To help you. Eles não vão falar what can I do to help you? Gabi, por que eles fazem isso? O inglês, ele tem o seguinte raciocínio, tá? O inglês que eu falo o idioma. Vou falar mais especificamente do inglês americano, tá? Que é o que eu estudo a minha vida toda e é o que eu ensino. O que eu falo? Então, o que acontece? Quando eles vão falar palavras, tem lá uma frase. Nessa frase tem palavras que são que trazem informação, são palavras-chave naquela frase, e tem palavras que estão ali só para conectar. O to é uma palavra que está ali só para conectar. Então, eles não vão gastar muita saliva e energia falando aquela palavra, eles só vão dar uma marcadinha, entendeu? What can I do to help you? Help you today. To help you today, tá? Isso traz muita agilidade para sua fala e limpa também o seu listening. Aqui, ó, there's, na hora de pronunciar essa contraction, né? There's, tranquilo. Ou você pode falar there is, mas é mais fácil falar there's nothing. Aqui você não precisa pronunciar o G, tá? Então você pode falar nothing, para ali meio que no N. Dependendo da região, tem gente que marca o G, mas você pode não marcar, fica mais fácil. There's nothing to do, ou to aqui, ó. There's nothing to do, só dá uma marcadinha. There's nothing to do in this place. There's nothing to do in this town on a Friday. Ó, um efeito cotonete que dá para aplicar aqui, ó. On a Friday night. There's nothing to do in this town on a Friday. Você escuta ona, você fala, o que é ona, gente? Ona? Porque você fica imaginando uma palavra só, né? E foi por conta desse ambiente propício de conexão. Então, on a Friday night. There's nothing to do about the past. Olha um efeito cotonete aqui, ó.
muito comum quando eles têm aqui, ó, duas palavras juntas. Aí, uma palavra termina com um som de consoante. E a palavra seguinte começa também com esse mesmo som. É muito comum, na pronúncia, eles sumirem com um desses sons. Então, fica assim, about the past. Percebe? A pronúncia disso aqui é about. Acabou, explodindo o T. Só que por conta desse fenômeno do the, depois, né? Por conta desse... Fiquei gaga agora aqui. Por conta desse fenômeno do the... Eu nem tomei café ainda. É muito comum deles pegarem e falarem assim, oh, there's nothing to do about the past. About the past. Percebe? Ou ainda aqui nesse último, there's nothing to do about it. About it. Dá também para aplicar efeito cotonete aqui, fica about it. Depois, quando a gente for fazer a nossa revisão, a gente vai estar pronunciando e revisando e falando tudo isso aqui, já aplicando efeito cotonete. Usando essa base ainda de to do, essa ideia de to do, eu posso virar e falar assim, olha, eu não tenho tempo para fazer tal coisa. A gente fala isso também o quê? All the time, não é verdade? Eu vou usar então essa ideia de to do, só que ao invés de eu falar there's nothing, agora eu quero falar assim, olha, eu não tenho tempo. Isso, in English, vai ficar assim, ó. I don't have time. Então, esse I don't have time é a ideia de que eu não tenho tempo. De quê? To do, de fazer. Então, eu vou adicionar o acessório de I don't have time. Eles não vão falar assim, tá? I don't have time. Eles vão falar coisas do tipo I don't have time. Então, esse don't aqui é muito provável dele ganhar esse som de don't. Então, aplicando o efeito cotonete, pode ficar don't ou pode ficar rão. Rão. I don't have time. I don't have time. Give it a try. Vai, tenta daí. Olha como vai ficar muito mais natural. I don't have time. I don't have time to do o quê? Aí a gente pode combinar várias coisas com essa ideia de fazer. Por exemplo, eu posso falar assim, olha, eu não tenho tempo de fazer as minhas unhas em dias de semana. Tipo assim, from Monday to Friday. Então, essa ideia de fazer minhas unhas, observa. Aqui eu tô partindo do princípio que eu vou fazer minhas unhas, tá? Por isso que eu vou usar essa combinação aqui. Não que eu vou no salão e alguém vai fazer pra mim. Eu mesma vou pintar. Então, I don't have time to do my nails on weekdays. Então, esse vocabulário de weekdays representa a ideia de... Deixa eu formatar aqui, porque você sabe que eu sou a doida da formatação. Tá, perfeito. Então, ó, I don't have time to do my nails on weekdays. Então, esse weekdays é a ideia de dias da semana, de segunda a sexta, tá? Sem contar com o weekend, com o fim de semana. Então, eu não tenho tempo de fazer as minhas unhas de segunda a sexta, nos dias de semana. I don't have time to do my nails on weekdays. Então, essa ideia de fazer minhas unhas, você pode falar do my nails, desde que você esteja pintando as suas unhas, entendeu? Ou eu posso virar e falar assim, ó, outra combinação também com atividades do dia a dia, que a gente usa essa ideia de to do. Você pode falar, eu não tenho tempo de lavar a louça de manhã. Gabi, aqui você está falando a ideia de lavar a louça. Eu sei, só que para eles, tem horas que eles encaram a ideia de lavar a louça como fazer a louça. Fazer a louça, entendeu? Se for para você poder pensar a ideia do do nesse sentido. Então fica, I don't have time to do the dishes in the morning. Então, ó, eu não tenho tempo de lavar a louça de manhã. Então, to do the dishes in the morning. Então, olha que vocabulário surgindo aqui, ó. Fazer as minhas unhas. Do my nails. Lavar a louça. Deixar tudo limpinho. Do the dishes. Tá vendo? Por isso que eu falei que é uma aula completa que você vai ter também, ó, pote 1 de vocabulário aqui também. Então, I don't have time to do the dishes in the morning. Então, por isso, that's why I do the dishes at night. Então, é por isso que eu lavo a louça à noite. Percebe? Ou eu posso falar, por exemplo, ainda falando de tarefas que a gente faz em casa, né? Tarefas domésticas, a gente pode falar assim, ó. Eu não tenho tempo de lavar a roupa, tipo na máquina. Eu não tenho tempo de lavar a roupa
toda semana. Então, por isso que eu lavo semana sim, semana não. Então, essa ideia de lavar a roupa também vai poder usar o do e vai falar do the laundry. Então, esse vocabulário to do the laundry é lavar a roupa na máquina, tá? I don't have time to do the laundry. Quando? Toda semana. Como é que fica isso? Muito bem. Every week. I don't have time to do the laundry every week. Tadinho, por favor, meu filho. Hoje ele tá aqui comigo, gente, porque eu tô sozinha agora aqui. E aí, se deixasse lá fora, ele ia ficar latindo. Por favor, seja um bom garoto, não atrapalhe a aula da mamãe, por favorzinho. Olha aqui. Fala, hi guys! Eu prometo que eu não vou fazer barulho. Ah, por exemplo, fazer barulho. Eu usaria do? Não, usaria make. Make noise. Please, don't make noise. Então, ó, I don't have time to do the laundry every week. Então, eu não tenho tempo de lavar a roupa na máquina toda semana. Eles também vão usar o do. Ou eu posso falar, por exemplo, que eu não tenho tempo de ir no mercado fazer compra. Sabe mercado, a feira? Você vai no mercado, aí você compra coisas para sua casa. Você também pode usar uma expressão com do. Então, a gente pode falar assim, ó. I don't have time to do the grocery shopping. Uma das formas de falar isso, tá? Então, você pode falar do the grocery shopping. Então, eu não tenho tempo. Por isso que é o meu marido que faz isso daqui, porque eu não tenho tempo de fazer, ir no mercado, comprar coisas, enfim. Então, observa só que a gente pode usar, então, esse acessório, né, de I don't have time to do what? Aí você coloca a coisa para se fazer, desde que ela seja combinada com o do ali, tá? Que tem esse casamento bonitinho ali. I don't have time to do my nails on weekdays. Então, questão de vocabulário aqui, né? Esse weekday, muito importante, né? On weekdays, então nos dias da semana. Aí vem do my nails, do the dishes, do the laundry, do the grocery shopping. Olha o tanto de coisa aqui, meu Deus do céu. Efeito cotonete aqui, então já falei desse don't, que pode virar tipo um grão. I don't have time. I don't have time to do, só marcadinho. I don't have time to do my nails on weekdays. I don't have time to do the dishes in the morning. I don't have time to do the laundry every week. I don't have time to do the grocery shopping. Bem tranquilo, só mais esse don't mesmo, que fica meio que um rão. Mais uma base, ó, que já foram várias possibilities para você. Eu posso virar, e usando ainda essa ideia de to do, né, fazer essa base, eu vou só alterar esse to aqui, você vai ver. Eu posso virar e falar assim, olha, te perguntar, o que você faz nas sextas-feiras à noite? Lembra que a gente usou aqui a ideia de Friday night, né, sexta-feira à noite? Então, vamos explorar mais isso daqui. Eu te pergunto, vem cá, o que você faz, hein, na sexta-feira à noite? O que você costuma fazer? Então, é uma pergunta. Eu vou usar, então, essa base, né, do to do, mas eu vou botar o acessório assim, olha. What do you? Aí eu vou tirar o to, por conta desse acessório, tá? Então, fica assim. What do you do? What do you do? O que você faz? What do you do? Nas sextas-feiras à noite. Então, fica on Friday nights. Então, aqui ficou Friday night, porque era em uma sexta-feira à noite, né? Aqui eu quero falar nas sextas-feiras à noite. Nas noites de sexta-feira, tipo isso. Então, fica on Friday nights, percebe? Então, ó, what do you do on Friday nights? Uma coisa que você pode estar se perguntando agora. Gabi, o que esse do tá fazendo aqui? Dois do? Não tem nada a ver com o outro, gente, acredita em mim. Olha só, esse do aqui é o do de fazer, o que você faz nas sextas-feiras à noite. Esse do aqui é o do gramatical, é o do que é usado para fazer perguntas no geral, para fazer perguntas em inglês no presente, tá? E você precisa botar esse do aqui antes do you, tá? Vai assim que vai dar bom aqui para o que a gente quer explorar. Então fica, what do you do on Friday nights? O que você faz nas sextas-feiras à noite. Então, isso aqui é o complemento, né? On Friday nights.
Eu posso virar ainda e perguntar assim, olha, o que você faz para quê? Para relaxar depois de um dia árduo de trabalho, um dia pesado de trabalho. Então ficaria, what do you do to relax, para relaxar, after a hard day at work? Então, depois de um dia, hard day at work é tipo assim, um dia difícil no trabalho. Então, o que você faz para poder relaxar depois de um dia difícil no trabalho? What do you do to relax after a hard day at work? Então, olha que lindo, gente. É um grande quebra-cabeça. O que você faz? What do you do to relax after a hard day at work? What do you do on Friday nights? One more example. Eu posso perguntar: o que você faz para motivar os seus alunos? Então, let's suppose that you are a teacher. Vamos supor que você é um professor. Aí eu pergunto, o que você faz para motivar os seus alunos? Então ficaria, what do you do to motivate your students? Então, o que você faz para motivar os seus alunos? Percebe? Então, to motivate, olha que vocabulário bom. É igual em português. Motivar, bem similar, né? Motivate your students. Ou ainda, o que você faz para ser produtivo? Então, qual a estratégia que você usa? Então, what do you do? Ser produtivo. To be productive. Então, o que você faz para ser produtivo every day, todos os dias? Ou to be productive at work, para ser produtivo no trabalho, ok? Então, what do you do? Então, esse do aqui não tem nada a ver com esse do daqui, tá? Esse aqui é o do de fazer. Dica de pronúncia. Quando a gente fala essa ideia de produtivo, então você pode falar assim, productive, productive. E aqui é motivate. Esse T aqui pode ganhar um sonzinho de R. Motivate. Efeito cotonete. Na hora que eles vão falar esse what do you do, é muito provável, na hora de falar esse what do you, ficar meio que assim, ó. What do you do? What do you do on Friday nights? What do you do to relax after a hard day at work? Observa, esse do aqui, ele ganha meio que um som de r. Dá só aquela marcadinha, percebe? What do you do? What do you do on Friday nights? What do you do to relax after a hard day at work? Ok? Então, deixa eu ver aqui, ó. What do you do on Friday nights? What do you do to relax after a hard day? Hard day. Ó aquele fenômeno que a gente viu lá em cima dos dois T's, lembra? Ó, about the past, hard day. Com D, tá vendo? Dois sons iguais, ó. Tendência de cortar um, então fica hard day. Isso traz agilidade. Hard day at work. What do you do to motivate your students? What do you do to be productive? Wonderful. Maravilha. O último grupo que eu trouxe aqui, o último acessório, e aqui a gente vai mudar um pouquinho essa base do do, tá? É ainda a ideia de fazer, só que agora a gente não vai usar a forma de do. A gente vai falar assim, ó. Eu nunca fiz isso antes na minha vida. Eu nunca fiz isso antes. Sabe assim, é a primeira vez que eu vou fazer, ou então eu nunca fiz isso antes, eu não sei nem por onde começar. Então não vai ser mais o formato de do, vamos dar uma alterada nele. Mas primeiro a gente vai colocar o acessório da seguinte forma, ó. A gente vai falar assim, I've never, tipo, eu nunca, ao invés de do a gente vai falar done. I've never done it. Tipo, eu nunca fiz isso, então esse it aqui vai estar marcando esse eu nunca fiz isso, beleza? Então, ó, observa aqui então, ó. I've never done it. I've never done it. Gabi, o que é esse done? É o do, o particípio do do, tá? A terceira coluna do do. Mas não importa isso daqui, é que eu quero que você foque na intenção. Então, eu nunca fiz isso antes. I've never done it. Você pode até botar um before aqui para adicionar ênfase. I've never done it before. Percebe? Eu ainda posso falar assim, olha, eu nunca fiz isso. E eu nunca vou fazer isso. Ó, pra ser bem enfático. Olha, eu nunca fiz isso. E eu nunca farei isso. Então, I've never done it
and I will never do it. Eu quero botar o do aqui em algum lugar. Então, I've never done it and I will never do it. Percebe? It, o quê? A coisa que está sendo falada lá na conversa. Entendeu? Vamos supor que a pessoa está falando de, sei lá, pular de paraquedas. Você fala, oh, I've never done it and I will never do it. Se você for uma pessoa assim medrosa que nem eu. Ou eu posso falar que eu nunca fiz o quê? Vamos botar uma loucura aqui, ó. Lembra que a gente viu que a ideia de lavar a louça, né? Tipo, fazer a louça, lavar a louça era do the dishes? Cara, imagina que você vira pra mim, sei lá por quê. Por que cargas d'água você nunca quer ter feito isso na sua vida? Mas você pode falar, I've never done the dishes. Eu nunca lavei a louça na minha vida. Ó que maluquice, mas vamos botar aqui, ó. I've never done the dishes. Percebe? Eu nunca lavei a louça na minha vida. Gabi, eu tô incomodado com uma coisa. O que é esse I've? Esse I've é o I have. Então fica I have never done the dishes. Só que aí você pode contrair e falar só I've. Percebe? E o que esse I've tá fazendo aqui? Essa combinação, gente, de I've, never e esse verbo aqui, né, a ação nessa terceira coluna, né, no particípio, dá essa intenção de que eu nunca... Não. Eu nunca viajei, por exemplo. I've never... Aí não vai ser mais done, vai ser traveled. I've never traveled. Eu nunca viajei na minha vida. Eu nunca morei fora. I've never lived abroad. Percebe? I've never lived abroad. Então, vai depender muito da intenção da frase. Então, aqui a gente está falando, eu nunca fiz. Eu nunca fiz tal parada. Eu nunca fiz isso. E eu nunca vou fazer isso. Eu nunca fiz o quê? Fiz a louça. Eu nunca lavei a louça. Percebe? Ou eu posso falar assim, olha, eu nunca fiz um vídeo antes. Sabe gravar um vídeo? Na hora que eles falam essa ideia de gravar um vídeo, fazer um vídeo, eles usam o do também, tá? É uma das formas de falar gravar vídeo, fazer vídeo. Então a gente pode falar assim, olha, I've never done a video in my life. Tipo, eu nunca fiz um vídeo na minha vida. Então ficaria, I've never done a video in my life. A video in my life. Na minha vida. Ou você pode substituir tudo isso aqui por before. Oh, I've never done a video before. Eu nunca fiz um vídeo antes. Eu nunca fiz um vídeo na minha vida. Percebe? Então, deixa eu ver se eu tenho mais algum exemplo aqui, ó. Legal. Eu nunca fiz nada como isso antes. Tipo assim, eu nunca fiz nada desse tipo antes, sabe? Nenhuma coisa desse tipo antes. A gente fala muito isso, né? Então ficaria, I've never done anything like this before. Olha que massa você ter isso aqui na ponta da língua, você entender o porquê você formaria essa frase, essa ordem. I've never done anything like this before. Quer dizer, eu nunca fiz nenhuma coisa como esta antes. De novo, tem que ter um contexto, né, para isso aqui fazer sentido. Então você fala assim, oh my gosh, I've never done anything like this before. Percebe? Esse like aqui não é de gostar, é o like de como, quando você está comparando, né? Eu nunca fiz nada similar a isso. Então a gente pode dar essa vida pro like dessa forma. Pronúncia desse done aqui, ó. Imagina que você está falando assim, ó, done, done. Então é meio que um azinho fechado. Done, I've never done. Então não é done, done, não. Done, done. Então uma das formas da gente pronunciar isso, I've never done. Aí na hora de falar, por exemplo, I've never done it, você pode falar done it, aplicando o efeito cotonete. I've never done it. And I will never do it. I've never done it and I will never do it. Uma pronúncia aqui importante de marcar do will é marcar esse L final, tá? Não é will. Então fala assim, ó, will, segurando o L lá em cima. I've never done it and I will never do it. I've never done the dishes. I've never done a video in my life. I've never done a video. I've never done a video. Pode juntar esse done com I, fica done a video in my life. I've never done anything like this before.
Wonderful. Maravilhoso. Perfeito. Um bônus para você, tá? Olha só. Uma pergunta muito comum que eles fazem é o seguinte. Eles viram e falam assim, olha. Vem cá. What do you do? What do you do? Aí, se você pensar aqui, você vai falar assim, o que você faz, né? What do you do? O que você faz. O que você tem que ter cuidado? Porque quando eles perguntam isso daqui apenas, tipo assim, what do you do? E eles não colocam, tipo, quando, por exemplo, aqui, né? Na sexta-feira à noite, ou o que você faz para relaxar, o que você faz toda noite. Então, quando eles não marcam isso depois, geralmente, eles vão estar falando aqui da sua occupation, da sua ocupação, tá? Da sua profissão. Então, se alguém te perguntar assim, oh, what do you do? What do you do? Então, eu falaria assim, ó, I'm a teacher. I'm in English. I'm in English. Ele não deixa eu colocar esse and de jeito nenhum, mesmo eu configurando o teclado para o inglês. Então, I'm an English teacher. I'm a businesswoman. Eu sou uma mulher de negócios. I'm a businesswoman, percebe? Então, esse what do you do tá muito relacionado a isso, tipo assim, a sua profissão. Então, eles podem falar, tipo, também, what's your occupation? Ok? What's your profession? Mas assim, no dia a dia mesmo eu vejo eles usando muito essa ideia de what do you do? Oh, what do you do? Então fica esse bônus aqui para você alinhar as suas expectativas com esse do. Mesmo porque que a gente usou, né, essa estrutura de what do you do? Só que no sentido de o que você faz, qual é a ação que você faz na sexta-feira à noite, e não relacionada à sua profissão. Tem até uma variação também. Às vezes eles fazem assim, o que você faz da vida? What do you do for a living? Aí eles usam dessa forma, ó. What do you do for a living? Que é no sentido de o que você faz da vida. Percebe? What's your occupation? Wonderful. Vamos repetir agora tudo isso, Brasil? Out loud. Em voz alta, junto comigo, tá? Não depois. Então vamos lendo junto, a gente vai se encontrando no meio aí na pronúncia. Então vamos lá. Intonation. What can I do for you today? What can I do to help you? What can I do to make you feel better? What can I do to improve my life? There's nothing to do in this place. There's nothing to do in this town on a Friday night. There's nothing to do about the past. There's nothing to do about it. Eu não tenho tempo. I don't have time to do my nails on weekdays. I don't have time to do the dishes in the morning. I don't have time to do the laundry every week. I don't have time to do the grocery shopping. O que você faz? What do you do on Friday nights? What do you do to relax after a hard day at work? What do you do to motivate your students? What do you do to be productive? Eu nunca fiz tal parada. I've never done it, and I will never do it. I've never done the dishes. I've never done a video in my life. I've never done anything like this before. And last but not least, e por último, mas não menos importante, what do you do? No sentido de what's your occupation? That's awesome. Então, olha o tanto de possibilidade que a gente deu hoje para esse do, para essa base de to do, de fazer. O que você vai fazer então? Você vai anotar, você tem que anotar tudo isso daqui para você poder estar praticando em voz alta, aumentando a sua amplitude de memorização e pratique em voz alta, sempre com entonação, tá? Então, what can I do for you today? What can I do to help you? Imagina que você está falando com a pessoa mesmo. Cara, eu quero perguntar para ela, vem cá, o que eu posso fazer para ajudar você? So, what can I do to help you? How can I help you? What can I do to help you? What can I do for you? Percebe? Encenando mesmo. Esse elemento, né, quando a gente traz
o conteúdo, isso em qualquer matéria, né? Qualquer coisa que você queira aprender. Quando você traz isso, pensando em situações reais, simulando isso, não fica só aquela coisa ali dentro do livro, dentro das suas anotações, o processo de memorização ele potencializa muito mais, fica muito mais dinâmico de você explorar o conteúdo e você consegue aprender muito mais coisas por aquilo ficar mais interesting. Interessante, nosso cérebro gosta disso, então use isso ao seu favor. 2020, jeito moderno de você estudar inglês. Para com aquela coisa de ficar só lendo, passivo, só ouvindo, não interaja. Use a tecnologia ao seu favor. So, agora eu quero ouvir de você aqui nos comentários qual foi dessas estruturas aqui da aula de hoje que você mais gostou de aprender. Ou de repente não foi uma estrutura, foi algum padrão de efeito cotonete. Então, me conta aqui nos comentários abaixo para eu saber por que essa aula de hoje valeu a pena. Quero saber se você gosta dessas aulas de como montar frases em inglês para trazer essa confiança, essa segurança, sempre com o objetivo de te fazer falar inglês naturalmente, ouvir o inglês com clareza. É possível, basta você aplicar técnica e já começar a ver os resultados antes mesmo do que você imagina. É só colocar ação para isso. Eu tô aqui para poder te ajudar. So, that's it for today. Se inscreva no canal se você não é inscrito aqui no Gabi Modesto Teacher para não perder nenhum conteúdo, nenhuma aula e receber sempre notificação quando estivermos no ar. See you next video. Deixa seu like. Bye bye!